50 provas bíblicas de que Pedro fora o primeiro Papa. Escrito por Dave Armstrong. 50 provas do Novo Testamento atestando o papado e o primado de São Pedro. Por Dave Armstrong. Fonte: site Mirror of Truth. Tradução: Carlos Martins Nabeto. A doutrina católica do papado está baseada na Bíblia e é derivada da evidente primazia de São Pedro entre os apóstolos de Cristo. Como todas as doutrinas cristãs, esta também experimentou um desenvolvimento através dos séculos, mas não perdeu seus componentes essenciais que já existiam na liderança e prerrogativas de São Pedro. Tudo isto foi dado a ele pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como reconheceram seus contemporâneos e foi aceito pela Igreja primitiva. Os dados bíblicos petrinos são evidentes e convincentes pela virtude de seu peso cumulativo. Tal peso é especialmente claro conforme vemos nos comentários bíblicos, seguem-se, assim, as evidências da Sagrada Escritura. 1. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. A pedra, Petra, em grego, aqui se refere ao próprio São Pedro e não à sua fé ou a Jesus Cristo. Cristo aparece aqui não como o fundamento, mas como o arquiteto que edifica. A igreja é edificada não sobre confissões, mas sobre confessores, homens vivos, vê, por exemplo, 1 Pedro 2, 5. Hoje, o consenso comum da grande maioria dos pesquisadores e comentaristas bíblicos favorece esta dedução católica tradicional. Aqui disse que São Pedro é a pedra fundamental da Igreja, tornando-o cabeça e chefe da família de Deus, isto é, a semente da doutrina do papado. Além disso, pedra expressa uma metáfora aplicada a ele por Cristo em um sentido análogo ao do Messias sofredor e desprezado, 1 Pedro 2, 4, 8, confira Mateus 21, 42. Sem um fundamento sólido qualquer casa desaba. São Pedro é o fundamento, mas não o fundador da igreja, é o administrador, mas não o senhor da igreja. O bom pastor, João 10, 11, nos dá outros bons pastores, Efésios 4, 11. 2. Mateus 16, 19, eu te darei as chaves do reino dos céus. O poder das chaves expressa a autoridade administrativa e disciplina eclesiástica com relação às necessidades da fé, como em Isaías 22, 22, confira Isaías 9, 6, Jó 12, 14, Apocalipse 3, 7. É deste poder que surge o uso de censuras, excomunhão, absolvição, disciplina batismal, imposição de penas e poderes legislativos. No Antigo Testamento, o comissário ou primeiro-ministro era aquele homem que estava acima da Assembleia, Gênesis 41, 40, 43, 19, 44, 4, 1 Reis 4, 6, 16, 9, 18, 3, 2 Reis 10, 5, 15, 5, 18, 18, Isaías 22, 15, 20, 21. 3. Mateus 16, 19, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Ligar e desligar são termos técnicos usados pelos rabinos e que têm o significado de permitir e proibir com relação à interpretação da lei e, secundariamente, condenar, desproibir ou liberar. Assim, a São Pedro e aos papos é dada a autoridade para determinar as regras de doutrina e vida, por virtude da revelação e orientado pelo Espírito Santo, João 16, 13, e para exigir obediência por parte da Igreja. Ligar e desligar representam os poderes legislativo e judicial do Papa e dos bispos, Mateus 18, 17 e 18, João 20, 23. Porém, São Pedro foi o único apóstolo que recebeu nominal e singularmente estes poderes,
tornando-o preeminente. 4. O nome de Pedro aparece em primeiro lugar em todas as listas que enumeram os apóstolos: Mateus 10, 2, Marcos 3, 16, Lucas 6, 14, Atos 1, 13. Mateus até o chama de o primeiro, Mateus 10, 2. Já Judas Iscariotes é invariavelmente mencionado por último. 5. Pedro é quase sempre mencionado em primeiro, mesmo quando aparece ao lado de outros. A única exceção está em Gálatas 2, 9, onde ele, Cefas, é listado após Tiago e João, mas, mesmo assim, o contexto coloca-o em preeminência. Exemplo, Gálatas 1, 18, 19, 2, 7, 8. 6. Pedro é o único entre os apóstolos que recebe um novo nome, pedra, solenemente conferido, João 1, 42, Mateus 16, 18. 7. Da mesma forma, Pedro é estimado por Jesus como o pastor-chefe, logo após ele, João 21, 15 e 17, de forma especial pelo nome, e sobre a Igreja Universal, apesar dos demais apóstolos terem uma função similar mas subordinada, Atos 20, 28, 1 Pedro 5, 2. 8. Pedro é o único apóstolo mencionado pelo nome quando Jesus Cristo orou para que a sua fé, igual Pedro, não desfalecesse, Lucas 22, 32. 9. Pedro é o único apóstolo a ser exortado por Jesus para que confirmasse os seus irmãos, Lucas 22, 32. 10. Pedro foi o primeiro a confessar a divindade de Cristo, Mateus 16, 16. 11. Apenas de Pedro disse que recebeu conhecimento divino através de uma revelação especial, Mateus 16, 17. 12. Pedro é respeitado pelos judeus, et 4:13, como líder e porta-voz dos cristãos. 13. Pedro é respeitado pelas pessoas comuns da mesma maneira, Atos 2, 37, 41, 5, 15. 14. Jesus Cristo associa-se a Pedro no milagre da obtenção de dinheiro para o pagamento do tributo, Mateus 17, 24 e 27. 15. Cristo ensina as multidões de cima do barco de Pedro e o milagre que se segue, apanhando peixes no lago de Genezaré, Lucas 5, 11, podem ser interpretados como uma metáfora do Papa como pescador de homens. Confira Mateus 4, 19. 16. Pedro foi o primeiro apóstolo a correr e entrar no túmulo vazio de Jesus, Lucas 24, 12, João 20, 6. 17. Pedro é reconhecido pelo anjo como o líder e representante dos apóstolos, Marcos 16, 7. 18. Pedro lidera a pescaria dos apóstolos, João 21, 2, 3, 11. O barco de Pedro tem sido respeitado pelos católicos como uma figura da Igreja, com Pedro no leme. 19. Apenas Pedro se lança e anda sobre o mar para encontrar Jesus, João 21, 7. 20. As palavras de Pedro são as primeiras a serem registradas, bem como são as mais importantes, no discurso anterior ao Pentecostes, Atos 1, 15 e 22. 21. Pedro toma a liderança na escolha do substituto para o lugar de Judas Iscariotes, Atos 1, 22. 22. Pedro é a primeira pessoa a falar, e a única a ser registrada, após ao Pentecostes, tendo sido ele, portanto, o primeiro cristão a pregar o Evangelho na era da Igreja, Atos 2, 14 e 36. 23. Pedro realiza o primeiro milagre da era da Igreja, curando um aleijado, Atos 3, 6, 12. 24. Pedro lança a primeira excomunhão, anátema sobre Ananias e Safira, enfaticamente confirmada por Deus,
Atos 5, 2, 11. 25. Até a sombra de Pedro realiza milagres, Atos 5, 15. 26. Pedro é a primeira pessoa após Cristo a ressuscitar um morto, Atos 9, 40. 27. Cornélio é orientado por um anjo a procurar Pedro para ser instruído no cristianismo, Atos 10, 1, 6. 28. Pedro é o primeiro a receber os gentios após receber uma revelação de Deus, Atos 10, 9 e 48. 29. Pedro instrui os outros apóstolos sobre a catolicidade, universalidade, da Igreja, Atos 11, 5, 17. 30. Pedro é o objeto da primeira mediação divina na era da Igreja, um anjo o liberta da prisão, Atos 12, 1, 17. 31. Toda a Igreja, fortemente indicado, oferece fervorosa oração para Pedro enquanto se encontra preso, Atos 12, 5. 32. Pedro preside e abre o primeiro concílio da cristandade, e estabelece princípios que serão posteriormente aceitos, Atos 15, 7, 11. 33. Paulo distingue as aparições do Senhor, após sua ressurreição, a Pedro daquelas que se manifestaram aos demais apóstolos, 1 Coríntios 15, 4, 8. Os dois discípulos no caminho de Emaús fazem a mesma distinção, Lucas 24, 34, nesse momento mencionando apenas Pedro, Simão, ainda tendo eles mesmos visto a Jesus ressuscitado momentos antes, Lucas 24, 31-32. 34. Muitas vezes Pedro é distinto dos demais apóstolos, Marcos 1, 36, Lucas 9, 28-32, Atos 2, 37, 5, 29, 1 Coríntios 9, 5. 35. Pedro é sempre o porta-voz dos demais apóstolos, especialmente durante os momentos decisivos, Marcos 8, 29, Mateus 18, 21, Lucas 9, 5, 12, 41, João 6, 67 seguidos. 36. O nome de Pedro é sempre listado em primeiro no círculo íntimo dos discípulos, Pedro, Tiago e João, Mateus 17, 1, 26, 37 e 40, Marcos 5, 37, 14, 37. 37. Pedro é muitas vezes a figura central em relação a Jesus, nas cenas dramáticas tal como o fato de andar sobre a água, Mateus 14, 28-32, Lucas 5, 1 seguidos, Marcos 10, 28, Mateus 17, 24 seguidos. 38. Pedro é o primeiro a reconhecer e refutar a heresia de Simão Mago, Atos 8, 14 e 24. 39. O nome de Pedro é mencionado muitas mais vezes do que os nomes dos demais discípulos em conjunto, 191 vezes, 162 como Pedro ou Simão Pedro, 23 como Simão, e 6 como Cefas. Em frequência, João aparece em segundo lugar com apenas 48 menções, sendo que Pedro está presente em 50% das vezes em que encontramos o nome de João na Bíblia. Todos os demais discípulos em conjunto são mencionados 130 vezes. 40. A proclamação de Pedro no dia de Pentecostes, Atos 2, 14 e 41, contém uma interpretação autoritária da Escritura, além de uma decisão doutrinária e um decreto disciplinar a respeito dos membros da casa de Israel, Atos 2, 36, um exemplo de ligar e desligar. 41. Pedro foi o primeiro carismático, tendo julgado com autoridade e reconhecendo o dom de línguas como genuíno, Atos 2, 14 e 21. 42. Pedro foi o primeiro a pregar o arrependimento cristão e o batismo, Atos 2, 38.
43. Pedro, presumivelmente, tomou a liderança no primeiro batismo em massa, Atos 2, 41. 44. Pedro comandou o batismo dos primeiros cristãos gentios, Atos 10, 44, 48. 45. Pedro foi o primeiro missionário itinerante e foi o primeiro a exercitar o que chamamos hoje de visita às igrejas, Atos 9, 32, 38, 43. Paulo pregou em Damasco imediatamente após sua conversão, Atos 9, 20, mas não foi para esse lugar com tal objetivo, Deus alterou seus planos. Sua jornada missionária inicia-se em Atos 13, 2. 46. Paulo foi para Jerusalém especificamente para ver Pedro durante 15 dias, no início de seu ministério, Gálatas 1, 18, e foi encarregado por Pedro, Tiago e João, Gálatas 2, 9, a pregar para os gentios. 47. Pedro age, fortemente indicado, como o bispo, pastor-chefe da igreja, 1 Pedro 5, 1, exortando todos os outros bispos ou anciãos. 48. Pedro interpreta a profecia, v 2 Pedro 1, 16, 21. 49. Pedro corrige aqueles que distorcem os escritos de Paulo, 2 Pedro 3, 15 e 16. 50. Pedro escreve sua primeira epístola a partir de Roma, conforme atesta a maioria dos estudiosos, como bispo dessa cidade e como bispo universal, ou papa, da igreja primitiva. Babilônia, 1 Pedro 5, 13, é codinome para Roma. Conclusão: seria impossível acreditar que Deus daria a São Pedro tamanha preeminência na Bíblia se isso não fosse significativo e importante para a história posterior da Igreja, em especial, para o governo da Igreja. O papado é a realização mais completa e plausível a esse respeito. E disso nós temos a certeza. Retirado do site Universo Católico. http://www.universocatolico.com.br/ e transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.